controle multimalha e sua implementação no MATLAB sem usar o Simulink. O controle multimalha ele é utilizado em sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas, em que a gente escolhe pareamentos, qual entrada vai ser responsável por controlar qual saída, e implementamos controladores usando técnicas SISO mesmo, né? Técnicas de como se fossem sistemas de única entrada e única saída, ignorando os possíveis acoplamentos entre as diferentes entradas e saídas, né? Então, aqui do lado direito, a gente tem um exemplo de um sistema MIMO com duas entradas e duas saídas, né? Em que para cada saída, por exemplo, y1, a gente pode escrever uma função de transferência que dependerá das duas entradas, né? Por exemplo, y1 ele é composto pela soma, né, de U1 vezes G11 de S, né? Então, vou escrever aqui do lado esquerdo, eu vou escrever sem o S, né? É tudo no domínio de Laplace, só para ganhar tempo. Então, y1 de S, né? Escrevi sem o S só por economia, é igual a G11 vezes U1, né? E agora somar com outro ramo do diagrama de blocos, né? Então, mais G12 que multiplica U2, a segunda entrada, né? Então, a gente prontamente vê que tanto a primeira quanto a segunda entrada influencia na saída e as respectivas funções de transferências para cada par é dada pelo G correspondente, né? E se fizermos isso para a segunda saída também, né? A gente vê que a composição de duas somas, né? G21, então y2 é igual a G21 vezes U1 mais G22 vezes U2. Bom, então podemos escrever esse sistema assim, né? E a gente pode rearranjar isso aqui de uma forma considerando matriz, né? A gente pode considerar, por exemplo, que essas duas entradas é um vetor, né? E que as funções de transferências estão numa matriz, arranjadas numa matriz, que produz outro vetor, que é o vetor com as saídas, né? Os elementos da matriz de transferência dos sistemas será o G11, G12, G21, G22, nesse arranjo que está aqui em cima mesmo, né? Então, se a gente organizar isso aí, a gente chega a esse arranjo aqui, né? Que você pode verificar que resulta nas mesmas equações anteriores que a gente viu. Tá? Para cada G aqui, né, a gente tem uma interpretação para esses subíndices do G, né, em que o primeiro subíndice de cada G ele denota o número da saída correspondente, né, e o segundo subíndice ele denota a entrada correspondente àquele G na matriz de transferência, né. E para retomar um assunto, a matriz ela funciona como um operador do vetor de entrada, né? Então, a gente faz a operação com elementos à direita da matriz, né? Então, a matriz faz uma operação sobre o vetor de entrada, produzindo a saída y de S, o vetor de saída y de S, né? Então, a gente pode enxergar essa matriz de transferência como uma operação sobre aqueles sinais de entrada para produzir essa saída, né? Então, no MATLAB, como que a gente pode implementar um sistema desse tipo, né? Primeiro, a gente implementa cada função de transferência, G11, G21, G12, G22, a gente implementa essas funções de transferências separadamente e depois a gente organiza elas numa matriz de transferência, que aqui eu estou chamando de G maiúsculo, né? É a composição, né? Note que na matriz de transferência G11 está indicando, os subíndices indicam a linha e a coluna da respectiva
função de transferência dentro da matriz de transferência. Tá? Então, implementando dessa forma, a gente pode começar a trabalhar com o G, né, sendo uma matriz de transferência e não mais uma função de transferência apenas. Bom, e se quisermos, por exemplo, adicionar um compensador em malha aberta? Né? Um compensador em malha aberta, a gente supõe que a gente queira adicionar aqui um compensador 1 e um compensador 2 aqui em malha aberta, em que teríamos novas entradas, por exemplo, M1 e M2. Né? A gente teria essas novas entradas devido ao nosso compensador que a gente adicionou em malha aberta. Bom, nesse caso, para a gente simular no MATLAB, a gente não mais vai simular G, né, que G é só isso, né? A gente vai querer simular esse bloco aqui que eu estou desenhando de amarelo, né? Em que eu tenho as entradas M1 e M2 e produzo saídas Y1 e Y2. Então, muito bem. Como que a gente implementa isso aqui no MATLAB, esse compensador em malha aberta? Né? Bom, esse compensador em malha aberta, a gente calcula o que o compensador faz. Né? O vetor U, né, cada U, ele vai ser calculado com base na entrada M1 e na respectiva função de transferência do compensador. Né? Então, a gente tem aqui, pode escrever, por exemplo, Y1 é igual a C1 vezes a entrada M1 de S. Lembrando que a gente está escrevendo sempre no domínio de Laplace, essas equações. Né? E, da mesma forma, o 2 vai ser dado por C2, né, que multiplica M2 de S. Bom, esse subíndice do C que eu estou colocando aqui, você tem que pensar que esse subíndice se refere à variável que está sendo manipulada por aquele compensador. Tá? Então, como o compensador C1 está manipulando a primeira entrada, então por isso que ele tem o subíndice 1. Né? Da mesma forma, o compensador C2 manipula a entrada 2. Né? Então, esse subíndice é dessa forma. Bom, e se quisermos fazer isso de forma matricial? Né? Essas aqui são as equações não matriciais. Né? Equações aqui que ainda não estão arranjadas numa matriz. Né? Bom, tínhamos antes isso aqui, né? essa matriz de transferência que faz o mapeamento das entradas para a saída. Né? Então, podemos substituir essas equações que obtemos aqui em cima em U. Né? Então, no lugar de U1, a gente vai ter C1 de S, que multiplica M1 de S. Né? E no lugar da segunda entrada, a gente vai ter C2 de S, que multiplica M2 de S. Bom, é isso. A gente ainda pode arranjar isso aqui de forma matricial pelo seguinte, quando a gente for implementar no MATLAB, queremos que a entrada seja M1 e M2, né, para implementar. O C1 e o C2 de S, eles farão parte desse bloco aqui, né, que a gente vai simular, né, que a gente está querendo simular aqui, né, que é a composição do controlador com a planta. Né? Então, a entrada, o vetor de entrada para fazer a simulação tem que ser arranjado por M1 e M2. Então, vamos dar um jeito de separar M1 e M2 de C1 e C2. Né? Tem uma forma de fazer isso, que é basicamente, a gente pega essa matriz aqui, se construirmos uma matriz assim, C1 de S, 0, 0, C2 de S. Construímos essa matriz diagonal, em que C1 e C2 estão na diagonal principal. Né? A gente pode reescrever esse vetor como essa matriz multiplicando o vetor de entradas M1 e M2.
né? Então, a gente vê prontamente, se eu pegar a primeira linha, multiplicar, né? Então vai ficar C1 vezes M1, que é o que a gente tem aqui, mais 0 vezes M2. Né? 0 vezes M2 é igual a zero, então vai dar o vetor da mesma forma, se multiplicarmos a segunda linha pelo vetor, né? Só vai ter um elemento diferente de zero, que vai ser C2 vezes M2, que é o que tem aqui. Então, a gente pode reescrever essa equação dessa forma e obter essa nova equação matricial, né? Lembrando que aqui, né, aqui a gente tem o vetor y de s, né? Aqui no início a gente tem um vetor y de s. A gente tem aqui a matriz de transferência G de S, né? E aqui a gente arranjou os controladores, né, os compensadores, na verdade, com uma matriz que eu vou chamar de C de S. Tá? Ele está arranjado nessa forma específica, na forma diagonal, de uma matriz diagonal. Tá? E aqui a gente tem as novas entradas, né? Um novo vetor de entradas, que é o vetor M de S. Né? Então, com isso, olha só, para a gente simular no MATLAB, C vezes G de S e C de S, né, que seria a função de transferência do sistema com o compensador. Né? Então, para fazer isso no MATLAB, bastaria multiplicar essas duas matrizes mesmo, né? No MATLAB, a gente fazer G multiplicado por C, né? A gente poderia fazer isso, ou então usar a função do MATLAB, a função que já faz essa composição em série. Né? A função séries do MATLAB, ela faz essa composição série entre dois sistemas descritos. Note que a composição série de C com G, né, a gente multiplica o G com C nessa ordem. Né? Bom, então é isso aqui, é a matriz do compensador e a matriz de transferência. A gente faz a implementação do MATLAB dessa forma para esse caso. Olha o que acontece com as equações quando a gente coloca uma matriz diagonal, né? Uma matriz diagonal dessa que a gente viu, para fazer essa implementação. Como a gente já falou anteriormente, quando a gente faz essa multiplicação aqui, né, a gente volta em o 1 e o 2. Né? Analisando cada equação separadamente, né, então, se eu multiplicar essa matriz do compensador com esse vetor de entradas, né, a gente, no lugar de 1, a gente vai ter C1 vezes M1 de S. Né? C1 vezes M1 de S. E da mesma forma, na segunda entrada, a gente vai ter C2 vezes M2 de S. Aqui imaginando, por exemplo, um controlador que é simplesmente proporcional a um número qualquer. Né? Bom, então a gente tem isso aí. Olha só, quero que vocês observem que a minha nova entrada M1, ela está agindo sobre a variável U1, sobre a variável de entrada 1 do sistema. Né? Então, quando a gente tem uma matriz, arranja uma matriz diagonal, né, desse compensador, né? Então a nova entrada que eu criei, que é a entrada M1, ela manipula a entrada 1, a primeira entrada também do sistema. Né? Então a primeira entrada que eu criei manipula a primeira entrada do sistema e a segunda entrada que eu criei manipula a segunda entrada do sistema. Né? Bom, e se fizermos, por exemplo, uma diagonal inversa? O que a gente está implementando nesse caso aqui? Né? O que está implementando nesse caso? Se fizermos a manipulação, o que vai acontecer? Multiplicando essa primeira linha com o vetor, vai acontecer C1 vezes M2, né, que vai aparecer na entrada 1, C1 vezes M2. E a entrada 2 vai ser C2 vezes M1.
Então, olha só nesse caso, o que, que acontece quando a gente implementa uma diagonal, uma matriz diagonal inversa em série com um sistema, né? Que acontece nesse caso? Acontece que agora, olha só, a entrada 2 que está manipulando, a nova entrada 2, né, que foi criada, é que está manipulando a entrada 1 do sistema. Né? Note que inverteu. Né? Quando a gente coloca a diagonal inversa, inverte isso aí. Né? Então, da mesma forma, a entrada M1 está manipulando o 2 do sistema. Né? Então, a gente troca essa manipulação aí. Né? Então, se a gente tem uma matriz C diagonal, né, e faz composição série com o sistema, né, então eu quero que você observe as setinhas aqui. Né? Então, a setinha azul ela influencia em U1, né? M1 influencia em U1, né? E, respectivamente, M2 influencia U2. Né? Mas se a gente tem uma matriz antidiagonal, aí a entrada M1 influenciará U2, né? E também, respectivamente, M2 influenciará U1. Né? Então, quando a gente faz composição série de dois sistemas, sem misturar entradas e saídas, né? A gente faz matrizes, por exemplo, diagonal ou antidiagonal, nesse caso, a gente, se tiver uma matriz diagonal, a gente tem as influências da primeira entrada na primeira saída do controlador, na primeira entrada da planta, e se a gente tem antidiagonal, essa relação é cruzada. Bom, e como a gente faz o controle multimalha? A gente vai tentar colocar aqui duas malhas independentes, né, para o controlador. Vai escolher primeiro um pareamento. Então, vamos supor primeiro esse pareamento, um 1 com y1 e o 2 com y2. Então, nesse caso aqui, a variável u1 ela é usada para controlar a primeira saída. A realimentação viria da primeira saída mesmo, na hora de controlar a primeira entrada. E, analogamente, para controlar a segunda saída, a gente realimentaria no bloco de controle aqui da segunda entrada. Né? Então, ficaria assim o diagrama de blocos. Né? Então, note que para esse controle, né, esse aqui é um controle que está usando informação, por exemplo, esse primeiro controlador está usando informação somente da saída 1. Né? Como que a gente faz isso matricialmente? Né? Como que a gente implementa esse controle matricialmente? Bom, se fizermos a matriz de controle, a matriz C, né, do controlador, da mesma forma que a gente fez anteriormente, né, então vamos supor que a gente faz uma matriz C1 e C2, uma matriz diagonal, né, aí o que acontecerá? Né? Bom, aí aqui, por exemplo, teríamos a influência da primeira entrada, teríamos duas entradas aqui, né? Duas entradas, e cada um influenciando a respectiva saída. Note que a primeira entrada é da mesma cor da primeira saída aqui do controlador. Né? Então, essa influência seria a mesma. E para fechar a malha, note que aqui também a saída do sistema. A primeira saída em vermelho, a segunda saída em verde. Né? Na hora de fechar a malha, a gente vai querer fechar dessa forma aqui. Né? Esse assim. E esse assim. Bom, então, dessa forma aqui, a gente tem dois controladores, um para cada par entrada-saída. Né? Dois controladores
setados assim. Bom, na hora que a gente implementa isso aqui no MATLAB, ele pede uma matriz de realimentação, né? Pede uma matriz H aqui que a gente tem que colocar, né? Note que quando entra, note que nesse caso a primeira saída y é usada para manipular a primeira entrada, o 1, né? Então, nesse caso aqui, olha só, esse pareamento, a gente pode colocar essa matriz de realimentação como uma matriz identidade, uma matriz diagonal, né? Em que a primeira saída, né, y1, que é esse cara aqui, né, que é o y2, né, ele vai ser usado para manipular o que a gente chamou de M1. E y2 aqui está sendo usado para manipular M2. Né? Então, é isso aqui. Se a gente faz isso, né, a gente pode implementar no MATLAB dessa forma aqui. Dessa forma aqui. A função de transferência do sistema em malha fechada, função de transferência do sistema em malha fechada é esse bloco todo aqui, né, em amarelo, que eu estou destacando, né, em que a gente vai ter as entradas R1 e R2, né, são as entradas de referência, e a função de transferência é dada por isso aqui, é o feedback do controlador em série com a planta, né, e aí a matriz de realimentação é dada pela matriz identidade, né, que é o comando I. E no caso do pareamento 1 com 2 e 2 com 1, né? Como que isso pode ser feito? Note que nesse caso, a saída 1 é usada para manipular a entrada 2, né? E, analogamente, a saída 2 é usada para manipular a entrada 1, né? Então, como que a gente pode arranjar as matrizes? Antes, deixa eu chamar a atenção para um ponto. Note que nesse sistema aqui, né, eu estou colocando sempre na ordem os vetores. Note que nesse sistema, o R1 ele é a referência de Y2, né? E também o R2 é a referência de Y1. Né? Então, está cruzado aqui, as relações estão cruzadas. Né? Então, só observar esse fato. Né? Então, vamos ver como que isso se dá na forma matricial. Né? Então, na forma matricial, a gente tem um sistema aqui que a gente quer saber como que a gente arranja, como que a gente escreve H e C, por exemplo, né, para fazer esse arranjo. Então, vamos desenhar as malhas aqui separadas, né, usando as cores. Deixa eu colocar aqui o Y1, por exemplo. Né? Esse Y1 ele é realimentado aqui na primeira posição, né? E aqui tem o Y2, que é realimentado aqui na segunda posição, né? Que Y2 é a segunda posição do vetor, né? E nas variáveis manipuladas do sistema, né? A gente quer manipular a primeira entrada para controlar a segunda saída, né? E manipular a segunda entrada para controlar a primeira saída. Né? Então, a diferença é essa. Né? Então, note que essa relação aqui do que a gente deseja, né, controlar está cruzada aqui. As posições aqui se mantêm. Né? Em cima eu tenho sempre o 1, embaixo eu tenho o 2. Né? Mas as cores estão indicando qual malha que se refere. Né? Então, o que a gente tem que ter aqui antes no controlador aqui? Né? Então, antes na malha verde, a gente vai ter um ponto de soma, né? Note que aqui vai estar o R1 de S, né? A entrada de referência, como eu adiantei para vocês, o R1 que vai ser a referência da malha 2, né? A segunda malha, analogamente,
Para a gente entrar aqui na primeira posição do vetor, né, a gente vai tirar a informação da primeira posição aqui dessa matriz H, né? E da mesma forma, na segunda posição do vetor, a gente vai na segunda posição de R, né, que a gente vai entrar na segunda posição de C, a gente vai obter a partir da segunda posição. Bom, nesse caso, olhe, se a gente fazer uma implementação dessa forma, note que a matriz C, né, ela pode ser uma matriz do jeito que a gente tinha imaginado antes, né, uma matriz diagonal. Matriz diagonal em que você tem os dois controladores arranjados na diagonal principal, né? Da mesma forma que a gente colocou antes, na implementação você terá o cuidado que C1 se refere ao controlador, não da saída 1, mas o controlador que manipula a primeira entrada, né? Então, esse é o cuidado a se tomar, né? E note para a matriz H, né, que a primeira malha, o que entra aqui em cima da primeira malha, ela tem que produzir na segunda saída, né? Tem que fazer chaveamento, né? Essa relação cruzada, né? Então, o que entra na primeira posição tem que ir para a segunda, e o que entra na segunda posição tem que ir para a primeira posição. Bom, a gente já sabe o que faz isso aí. É fazer uma matriz com a diagonal inversa. Diagonal, uma matriz antidiagonal, melhor dizendo, né? Então, essa matriz H, né, ela vai ter essa cara aqui, nesse caso, né? Então, para a gente fazer essa implementação aqui desse caso, né, basta utilizar o mesmo comando anterior, né, só que e a mesmo arranjo que a gente viu anteriormente, só que a matriz H a gente tem que construir ela dessa maneira, de forma antidiagonal, né? Então, tomando esse cuidado aí, né? Bom, esse controle multimalhas, no caso geral, né, como você pode implementar no caso que tiver várias entradas e várias saídas, por exemplo, né? Você pode implementar a matriz C, né, uma matriz diagonal, em que cada elemento da diagonal ele se refere à variável manipulada, né? Então, a primeira aqui diagonal, ela está manipulando a primeira entrada, a segunda diagonal está manipulando a segunda entrada e assim por diante, né? Então, você pode arranjar a matriz C assim sempre no caso geral, né? E os pareamentos entrada e saída, você pode escolher isso na matriz H, né, em que cada coluna se refere a uma saída específica, né, e cada linha se refere a uma entrada específica, né? Então, esse aqui é o caso geral, né? Note que é uma matriz que para cada linha ou cada coluna tem um elemento igual a 1, todos os outros elementos iguais a 0. Isso aí é tipicamente um controle multimalhas mesmo, né? Que constrói as malhas independentemente. E arranjando a matriz C e a matriz H dessa forma, né, você pode fazer a implementação no MATLAB desse jeito aqui, né? Essa implementação é para obter a função de transferência do sistema em malha fechada dessa forma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.